Olá, pessoas, tudo bem? Bom, vamos continuar com as nossas aulas, né? Hoje a nossa aula é sobre processadores eletrônicos de texto. E a gente vai falar um pouquinho da diferença entre processadores eletrônicos de texto e editores de texto, tá bom? Vocês vão ver que muita coisa que vocês já conhecem, provavelmente vocês já usaram, tá? Eu coloquei na pasta vídeos complementares processadores de texto no roteiro dessa aula alguns vídeos bem interessantes, curtos, que para vocês poderem escolher aquele processador que vocês querem trabalhar. Então, lá tem vídeos do Word, do LibreOffice, do processador, do editor de texto, que é o LaTeX. Então, para vocês conhecerem um pouquinho e poderem usar em casa, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. O que são, afinal de contas, esses processadores de texto? O que é? Na verdade, é um programa do computador que simula o que as máquinas de escrever faziam antigamente. Né? Então, é para a gente poder digitar documentos, elaborar ofícios, currículos, cartas, até livros. Né? Os processadores são softwares que já nos permitem mudar a cor da fonte, formatar, inserir índice, vários recursos que facilitam a nossa vida, coisas que na época da máquina de escrever a gente não tinha. Né? Então, esses processadores hoje em dia são imprescindíveis. Então, algumas das funções, né? Como eu disse, processadores trabalham com macros, que são funções específicas do software para memorizar e recuperar textos. Então, eu consigo salvar automaticamente o que eu estou fazendo, completar algumas palavras, o último texto que eu editei, ele fica salvo na memória cache do sistema, né? A gente também tem corretores ortográficos e o sinônimo que liga a um dicionário online, onde você pode solicitar palavras que têm o mesmo significado para você usar no seu texto. A correção automática, infelizmente, são poucos processadores que trabalham com o nosso idioma, com o idioma da língua brasileira, né, da língua portuguesa. Então, às vezes você não pode confiar muito nos recursos de correção. Às vezes algum erro ortográfico passa desapercebido, mas é legal usar esse recurso que algumas coisas ele já sinaliza para você que a palavra está escrita incorretamente, ou às vezes ele te pergunta se é isso mesmo, né? Trabalhando com processadores, você pode usar vários documentos ao mesmo tempo, ou seja, trabalhar com várias janelas, editar vários textos ao mesmo tempo. Eles também possuem funções matemáticas, então você pode inserir fórmulas, né? Vamos supor que você está fazendo um relatório de qualidade, e você precisa inserir tabelas com números, com gráficos e com fórmulas. Tudo isso é possível já nos nossos processadores de texto. Você consegue ainda no início do documento já visualizar como vai ficar o documento final. Você pode numerar as páginas ou as seções automaticamente, inserir notas de rodapé, cabeçalhos, referência cruzada. O que é referência cruzada? Você coloca uma referência a um determinado termo, expressão no seu texto, e a qualquer momento do texto você pode estar fazendo referência àquele mesmo tópico. É como se fosse um link dentro do próprio texto, não aponta para a internet. Né? Ele pode criar os índices para vocês, a gente pode importar e exportar outros documentos. Então, essas são algumas das funções especiais dos processadores de texto. Processadores de texto para computador, notebook, desktop, né? Windows, Linux, Mac. Aqui a gente tem uma lista dos mais comuns, tá bom? Os que estão sinalizados como livre, quer dizer que eles são gratuitos, que você pode acessar e baixar para usar à vontade. Os que estão sinalizados com o vermelhinho aí, escrito proprietária na frente, eles são pagos, né? Você precisa comprar a licença do software. Ok? Aí a gente tem o nome de cada um dos processadores e o fabricante deles, né? Aqui vocês devem conhecer o Word, que é pago, o LibreOffice Writer, que é gratuito. E a gente tem ainda da Apple, o Apple Pages, que é claro, é pago, o Keyword da KDE, o Lix da comunidade, que é gratuito, o Lotus Word Pro, que é da Lotus, o Corel Word Perfect é pago,
o Ability Office Word e o AbiWord, tá? São alguns aí que existem no mercado. E são todos, o padrão básico é bem parecido, mas tem suas peculiaridades, suas particularidades, algumas coisas são melhores, tem algumas ferramentas melhores, né? Existem também processadores dedicados para tablets e para os nossos celulares, né? Da Apple é o Apple Pages, o Google Documentos, que a gente vai ver no próximo vídeo aula, que o legal do Google Documentos, que ele serve tanto para o celular, quanto para você usar no seu computador. Basta ter internet. É gratuito, desde que você tenha uma conta no Gmail, né, um e-mail que é gratuito no Google, e você pode acessar de qualquer lugar, abrir e editar os seus documentos. E ele é compatível, por exemplo, com o LibreOffice, o Word, então você pode abrir documentos que já foram salvos nesse formato e editar dentro do Google Documentos. Ele fica salvo na nuvem, o que facilita muito a sua vida, que você acessa de qualquer computador, basta fazer login e senha com o seu Gmail. Tá? A gente vai trabalhar com ele aqui no nosso curso, porque é gratuito, ninguém precisa instalar nada no computador. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Para realizar a atividade que eu vou pedir no final da próxima videoaula, aí vocês escolhem, vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem, com o que vocês tiverem, tá ok? Aqui também a gente tem alguns proprietários para celular, que é o Polaris Office e o Textiles. Tem os processadores na nuvem, como eu já havia comentado, a Apple tem o Pages, a Google tem o Google Docs, a Atpon tem Autoria, a Microsoft tem o Word Online, que também é legal, para quem é assinante do pacote Office, quem tem o Word tem direito a usar o Word Online, com a mesma licença. A Ascensio tem o OnlyOffice e a Hancom tem o Think Free, né? São algumas opções aí de processadores online. Bom, estou falando de processador de texto, vocês já devem ter ouvido muita expressão editor de texto. Qual que é a diferença dos dois? No processador, como eu disse, eu tenho opções de formatação, eu tenho como mudar o tipo de fonte, definir parágrafo, margem, formato da página, inserir figura, inserir tabela, tudo isso. O editor de texto, ele é realmente como eu trabalho com uma linguagem de programação, ou então ele é como o Notepad, o bloco de notas. Você digita, mas não existem opções de formatação. Nos editores, que a gente vai comentar sobre alguns aqui, você digita todo o texto cru, sem parágrafo, sem nada, e esses detalhes você insere como funções de programação, funções de editoração eletrônica. Eles são muito usados por programadores, né, para você, pessoal que trabalha mesmo com software, com programação, usa, por exemplo, às vezes de programar no ambiente do Python, programa num editor de texto, e depois usa o Python só para compilar. Mas também eles são usados, por exemplo, está lá nos vídeos complementares de vocês, o LaTeX, que é um editor de texto muito usado para texto acadêmico, artigo científico, livros, porque depois que você pega o jeito de usar, é muito mais fácil do que ficar formatando. Você faz todo o texto e insere as funções que vão formatá-lo para você, tá bom? Mas basicamente essa é a grande diferença. Aqui, como eu já citei, editores de texto, alguns, tá? Existem vários outros. O Notepad++, que trabalha com a linguagem C++, o LaTeX, que tem uma linguagem própria, bem fácil de mexer, e é o queridinho aí do pessoal das pós-graduações no Brasil inteiro, o Gobi e vários outros. Tá, a gente está falando de texto e alguém pode ter se perguntado, mas Aline, e o PDF, né? PDF é um tipo de texto, o que acontece? O que tem de especial no PDF? O PDF é o Portable Document Format, ele foi criado com o objetivo de que, às vezes, eu trabalho com um determinado editor ou processador de texto e ele só abre num determinado sistema operacional, ele só trabalha no DOS, só trabalha no Windows, só trabalha no Linux. O PDF não, eu abro em qualquer máquina, inclusive numa máquina que não tem nenhum desses processadores, eu consigo visualizar ele online, ele é universal. Só que a dificuldade dele, a vantagem dele, né? Você salva o seu arquivo, você edita seu arquivo no Word, salva ele em PDF e manda por e-mail. Ele não desconfigura. Do jeitinho que ele tá no PDF, a outra pessoa vai receber. Às vezes, quando você tá mandando um Word, um LibreOffice, um .txt por e-mail, ele se desconfigura todo e chega meio bagunçado para uma pessoa. Então, o PDF é legal para fazer documentos, ele é muito usado para fazer contratos, provas, apostilas, né?
O chato, às vezes, é que você recebe um documento que você precisa preencher, precisa editar, precisa assinar. E o PDF, a princípio, essas funcionalidades de edição e de assinatura eram todas pagas. Hoje não, hoje você consegue acessar online ou usando softwares da própria criadora, né, que foi a Adobe que criou o PDF, para fazer edições de forma gratuita e para poder assinar o seu PDF gratuito. Né? Você ainda tem a opção de bloquear, se você quer que o documento não seja editado, é um documento sigiloso, você quer ter um documento protegido, você tem a opção de ter um PDF protegido. Mas ele também pode ser editável. Mas sempre se recomenda o seguinte, pega o PDF, converte para o Word, faz as edições, salva em PDF de novo. É o método mais recomendado. Mas vocês vão ver no vídeo que eu coloquei lá também na pasta de vídeos complementares, que você consegue fazer essas edições direto no próprio PDF editável. Alguns editores, então, para fazer modificações no próprio PDF, inclusive inserir minha assinatura digital, agora que a gente não está podendo ir pessoalmente aos lugares assinar os contratos. É o PDF Element, o Nitro Pro, o Adobe Acrobat e o Foxit Phantom. O Foxit Phantom é o que eu uso particularmente, ele é ótimo. Você consegue, você não apaga, não altera nada que está no texto original, mas se lá tem um lugar para você colocar a data e nome, você consegue inserir e digitar lá, preencher com data e nome. E você consegue inserir sua assinatura, inclusive salvar essa assinatura digital para estar usando em outras vezes. Além disso, se você entrar na internet e digitar ilovepdf.com, né, ilovepdf.com, vocês vão encontrar um site online que converte PDF para Word, Word para PDF, junta vários PDFs num só, divide. É uma maravilha de mexer e é totalmente gratuito. Eu não sei com relação às licenças e legalidades desse site, tá bom? Eu não tenho essa informação. Eu sei que ele está disponível, é público, e vocês podem usar sem problema nenhum. Inclusive faz tradução de documentos, é bem legal. Bom, essa videoaula a gente termina por aqui. Na próxima videoaula, nós vamos fazer, aliás, eu vou entrar com vocês no Google Documentos e a gente vai aprender a usar o nosso processador de texto, a editar um pequeno texto online e a salvá-lo e exportar como PDF para poder estar enviando no arquivo da atividade da aula ou enviar por e-mail para alguém quando vocês precisarem. Tá ok? Se tiverem dúvidas específicas sobre algum processador, espero que os vídeos complementares possam ajudá-los nisso. Se ainda não for suficiente, mandem perguntas para nós no site, no chat de dúvida. Eu falo nós porque a Tassiana, que é a tutora de vocês, né, a tutora virtual, ela já se apresentou e ela está à disposição para fazer esse contato mais próximo, para estar respondendo às dúvidas do dia a dia, de acesso, qualquer problema que vocês tiverem, podem falar com ela. Tá legal? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.